É possível trabalhar com engenharia aqui na Austrália? E a resposta é sim. Hoje eu vou conversar com um grande amigo meu, o João. Ele é gerente de uma mina de areia na região de Sydney, aqui na Austrália. Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu grande amigo, João. O João é engenheiro civil, graduado no Brasil, e hoje ele atua como gerente de uma mina de areia. A gente está aqui agora na Clarence Sands. É uma mina de areia da Hanson, que faz parte do grupo Heidelberg Cement Group, a maior produtora de agregados no mundo. Para quem não sabe, um dos principais tipos de agregados são brita e areia. Então conta pra gente um pouquinho da sua jornada, desde a saída do Brasil lá atrás até hoje, na posição de gerente dessa mina que a gente está aqui agora. Primeiramente, eu sempre tive vontade de morar na Austrália, desde novo, isso foi uma vontade minha, tive sempre uma conexão com o país. Então, esse foi o motivo que eu quis vir e quis morar na Austrália. É um país desenvolvido, tem muita oportunidade, é um país muito bom de morar, tem muita coisa, muito organizado. Isso me gerou muita vontade de vir para cá. Eu tinha formado há pouco tempo no Brasil, em engenharia civil. Já trabalhava na indústria, que eu trabalho hoje. Eu gosto muito da indústria, então eu vim para cá com foco de trabalhar na indústria. Inclusive, quando eu comecei a pesquisar, o programa de trainee que eu entrei aqui na empresa que eu trabalho hoje, que é a Hanson, sempre foi meu foco. Se você tem uma vontade de trabalhar numa certa indústria, numa certa posição, foca que as chances de você conseguir são muito maiores, que é muito melhor do que você sair atirando para todo lado. E uma curiosidade legal é que eu também já trabalhei na mesma empresa que o João trabalha hoje. Mais ou menos um ano atrás, eu trabalhei com o João como trainee na Hanson. Quando eu comecei esse processo de transição, eu tentei identificar quais eram os pontos principais que iam me impedir ou me facilitar essa transição. O primeiro ponto, e mais óbvio, é a língua, mas também tem a parte cultural, tentar entender quais são as diferenças de comportamento no dia a dia, de trabalho e tudo mais. Qual que era o conhecimento que ia me faltar, que eu não tinha no Brasil, que eu ia precisar aqui. Então, talvez entender até um pouco da indústria, quais são os termos, como que funciona a logística, a empresa e tudo mais, para você poder tentar englobar todos os pilares que facilitariam essa transição para a empresa. E se você tivesse uma dica para dar para o imigrante brasileiro que pensa também em vir para a Austrália trabalhar com engenharia, como que você acha que ele pode já começar a estruturar e já dar alguns passos para chegar aqui mais pronto e conseguir trabalhar na área? Bom, eu acho que é bem básico mesmo, né? Assim, entender a língua, entender da sua indústria, entender quais são as empresas que você tem vontade de trabalhar e focar nisso, sempre mantendo o foco e onde você quer chegar e trabalhando em volta disso para poder conseguir alcançar o seu objetivo. O que eu acrescentaria nisso, começar desde o Brasil a criar e a desenvolver sua rede de networking aqui. Com certeza, abre portas, você tentar entender as pessoas que estão trabalhando aqui, pegar informação limpa, né, sem supor nada. O que a gente fala muito aqui na Austrália e na empresa é nunca suponha que uma verdade existe. Se existe uma pequena dúvida, se ela não é real, vai na fonte, de procurar qual que é o site oficial do governo, o site oficial da empresa, quais são os sites que tem as vagas, ir neles e ver o que a vaga realmente pede, se capacitar para poder estar o mais preparado possível. Do seu dia a dia aqui na empresa, quais são os maiores desafios e os maiores aprendizados na sua perspectiva? Eu acho que tem provavelmente dois tópicos que eu poderia tocar. O primeiro, lidar com pessoas. Qualquer lugar do mundo, a empresa ou a sociedade é feita de pessoas, a gente tem que entender isso. E pessoas são diferentes, vão ter vontades diferentes, vão operar de formas diferentes. Isso não quer dizer nem que é ruim nem que é bom, vão ter partes boas e partes ruins disso. Você falou que eram dois desafios. Qual que seria o segundo desafio, o aprendizado? Eu acho que parte de segurança do trabalho. A Hanson leva isso com muita seriedade. Não é simplesmente um número, é realmente garantir que as pessoas que trabalham na empresa e quem interage com a empresa tenha mais segurança, diminuir a exposição, tanto na parte de treinamento, que é a parte comportamental, tanto na parte estrutural, né, que são os perigos que existem no nosso ambiente de trabalho, aí utilizando engenharia, a parte de isolamento, para poder reduzir o risco da exposição das pessoas e de uma forma genuína. Não só a empresa, mas todo o país da Austrália leva muito a sério essa questão de segurança. E foram vários treinamentos que eu já participei e eu me lembro dos líderes falando em como diminuir a chance do funcionário, das pessoas, dos visitantes que estão naquele site, diminuir a chance de acontecer algum acidente. Então qualquer risco de queda, de escorregar, qualquer risco de qualquer acidente, a responsabilidade do líder era minimizar ao máximo aqueles riscos, né, dos funcionários que estão ali naquele site. Inclusive, existem vários processos que estruturam
esse processo de melhoria de segurança. Um dos mais famosos chama Hierarchy of Control, que é a hierarquia de controle. Então, sempre que você tem um risco, você analisa ele de cima para baixo na pirâmide, tentando sempre eliminar ou substituir, isolar, utilizar engenharia, ou caso não seja possível, aí você vai para a parte administrativa. E o último passo, caso você não tenha sucesso nos outros, é o EPI, que é usar um óculos, um capacete, bota, enfim. Quando eu cheguei na Austrália, como eu já disse, eu estava com um foco muito grande de entrar para a indústria, especificamente para trabalhar com a Hanson Austrália. O processo que eu entrei e que eu acho muito interessante para nós brasileiros foi pelo processo de trainee. Então, o processo de trainee da Hanson é muito legal. Ele te coloca em várias áreas do business, as core áreas que a gente chama. Então, você trabalha no departamento de vendas, comercial, no departamento de produção de concretos, produção de agregado, parte técnica, a parte de transporte e a parte de logística, sim, que é centralizada em Brisbane. Sim. Então te dá uma noção muito boa da empresa para quando você for atuar como profissional, você ter uma visão holística, que a gente chama uma visão global, e não se preocupar só com o que você faz aqui no seu site, você se preocupar o que você faz aqui e como que isso vai atingir a empresa como um todo. E eu acho que a empresa tem um benefício muito maior. Uma curiosidade, vários senior leaders da empresa passaram por esse programa de trainee, então a Hanson valoriza muito o processo de trainee como um processo de carreira a longo prazo. Eu apliquei para o processo de trainee uma vez, não tive sucesso, tentei de novo, continuei persistindo, era o meu foco. Trabalhei no meu currículo em deixar ele mais claro, comunicar com o processo de recrutamento para eles poderem entender quem que eu era, o João. E fui chamado, então o processo é bem simples. Ele tem um processo onde você passa para uma etapa de fazer provas. Sim. Não tem dinâmica de grupo na Hanson, então você já vai direto. Se você passa para as provas e passa para a etapa final, você tem uma entrevista cara a cara, que não é com RH, já é Sim. direto com o senior leader responsável pelos trainees e por várias outras responsabilidades que ele tem no dia a dia. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Eu queria saber um pouquinho mais como foi essa transição. O que você acha que você fez, que fez diferença e que impactou para você conseguir essa mudança do trainee para o gerente da Hanson? O que me ajudava muito no dia a dia, eu acho, era o meu interesse. Como eu gosto muito da indústria, eu sempre quis participar, quis entender mais e sempre busquei aprofundar nos assuntos das áreas que eu estava trabalhando. Então, se eu estava na produção de concreto, eu queria entender tudo sobre concreto, qual que é a dinâmica, o que faz um gerente de concreto no dia a dia. E era natural, né? Porque natural. Você gosta da área, né? Por isso que é tão interessante o foco. Não adianta você querer fazer um trainee numa área que você não tem interesse, porque você não vai ter a paixão de todo dia engajamento. O engajamento. Sim. Então eu acho que isso foi o principal para mim, é o interesse. É bem simples, na verdade. Você chegar querendo aprender, querendo evoluir todo dia você aprende um pouquinho e vai entendendo como funciona todo o sistema. Tem 3 anos e meio que eu estou na empresa, eu participei do processo de trainee por volta de 1 ano e meio. No final desse processo, eu fui convidado a pegar essa vaga que eu estou hoje. Sim. Né, obviamente Foi um grande pulo, né? O imigrante brasileiro, na sua visão, ele é desfavorecido por ser imigrante e por não ter o inglês como a sua língua primária? O que você pensa disso? A resposta simples é não, mas se for responder uma resposta completa, eu acho que depende. E aí é tudo uma questão do que você tem, seu mindset. Eu já vi pessoas que tinham um inglês fraco, mas tinham muita vontade, muita garra, e falaram, eu vou conseguir, aprenderam a evoluir, chegaram num ponto que era competitivo e passaram a barreira. E tem pessoas que às vezes você acha que ela já tem uma capacidade muito boa, mas sempre se colocando para baixo e não chega lá. Então eu acho que é tudo o que está aqui dentro, você escolhe. Na verdade, a verdade é essa. Legal. Está totalmente na sua mão saber se você é desfavorecido ou não. Natália, sobe pra gente o livro Mindset da Carol Dweck. Obrigado. Então, João, acho que deu para passar um pouco do seu aprendizado, dos desafios, de como você superou os desafios para o engenheiro brasileiro que quer vir para a Austrália, sonha em trabalhar com engenharia aqui na Austrália. Acho que deu para ter uma ideia geral. Queria saber do seu feeling, valeu a pena? Vale a pena? São quase 4 anos que você está aqui na Austrália, não é isso? A gente é amigo de infância. Então, uma mensagem final aí para os engenheiros que sonham um dia em trabalhar aqui no exterior. Bom, acho que a resposta é bem simples. Vale a pena, confia e corre atrás. Pessoal, muito obrigado para quem chegou até aqui. Vamos seguindo aí, descomplicando a Austrália.
dá sim para trabalhar com engenharia aqui no país dos cangurus. Quem quiser, gente, se inscreve no canal, deixa um comentário, sugere qualquer tópico de vídeo que vocês queiram ouvir e muito obrigado novamente.